propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. De vous être réfugiés peut-être en chapelle. Il y a un temps merveilleux qui nous attend dehors et donc je vous rassure, vous allez être récompensés. Récompensés de cet effort, puisque aujourd'hui nous invitons... Hoje convidamos dois grandes especialistas da arte portuguesa. Vem mesmo a calhar porque Portugal é o país convidado. Vamos tentar abordar a perspectiva portuguesa neste diálogo, nomeadamente através de todo o século XXI e a partir, graças a estes dois especialistas da arte portuguesa do século XXI. Temos aqui Joana Leal, que é professora na Universidade Nova de Lisboa e especialista na primeira metade do século XX. Na sua universidade leva a cabo um programa de investigação sobre o modernismo do Sul, que é um conceito que vamos poder debater durante este pequeno encontro. É também especialista de Sousa Cardoso, um pintor de que falaremos mais tarde. Temos também Pedro Lapa, que é também professor na Universidade de Lisboa, que durante muitos anos foi diretor artístico da coleção Berardo e curador, ou diretor e conservador do Museu Nacional de Arte Contemporânea. São dois verdadeiros especialistas. Pedro Lapa, que é especialista na segunda metade do século XX e que vem também a calhar porque vamos falar sobre o modernismo e o vanguardismo. Não, em Lisboa não vai ser como a Champions League, não vai haver hooligans. Vamos interrogar esta relação numa duração longa relativamente às vanguardas artísticas em torno à Primeira Guerra Mundial. Vamos falar do casal Delaunay, refugiado na Península Ibérica durante a Primeira Guerra Mundial e que se refugiaram em Portugal, na zona de Lisboa, Vila do Conde, Valença do Minho, onde produziram obras em ligação com uma comunidade de artistas que já conheciam de Paris, porque esta comunidade tinha se instalado antes da Primeira Guerra Mundial em Paris. Portanto, há um movimento de Paris para Lisboa e para a costa portuguesa, com um agrupamento em torno a uma estrutura que vamos debater, em particular com a Joana, relativamente à nova corporação. Vamos falar sobre os anos da Primeira Guerra Mundial, 1915, 16, 17, talvez um pouco antes, e numa segunda parte vamos falar sobre os anos 30 com a grande pintora portuguesa Vieira da Silva, que analisaremos não sob o ângulo pelo qual é conhecida no pós-guerra, mas antes, em torno aos anos 30. E vamos terminar com outro núcleo, um núcleo português instalado em Paris. Vamos fazer estas idas e voltas entre Paris e Lisboa e vamos então abordar um retorno a Paris no final dos anos 50, início dos anos 60, em torno a um duo, que é Lourdes Castro e René Bertolo, sobretudo relativamente à criação de um órgão que vai agrupar uma comunidade portuguesa vanguardista, a revista WKY. Vamos falar sobre estas siglas. E, portanto, é um núcleo de artistas que giram em torno a um retorno à figuração e aquilo que se chamava, na altura, as mitologias individuais, ou seja, algo que gravitava em torno ao novo realismo. Vamos então atravessar três períodos diferentes, os anos 10, os anos 30, os anos 50, 60, mas também fazer uma viagem entre Paris e Lisboa, mas não só. Vamos também viajar em torno a esta polaridade que é pensamento do século XX, a polaridade entre figuração e abstração. Vamos também falar sobre a questão
das várias figuras deste panorama com a nova corporação. Vamos então começar com a primeira parte das vanguardas artísticas, os anos 15, 16, com o Progone nos anos 13, em torno a um núcleo chamado Corporation Nouvelle, nova corporação, e que agrupa em torno a outro duo, um outro casal, a Robert e Sonia Delaunay, pintores muito influentes na cena de Paris, nos anos imediatamente antes da Primeira Guerra. O Robert e a Sonia Delaunay estavam muito presentes nesse panorama um panorama que passa naquela altura do cubismo para a abstração, podemos dizê-lo no caso do Robert e da Sónia. E também vamos constatar que neste movimento do cubismo e da abstração são acompanhados por um grupo de pintores portugueses. Joana, podes dizer-nos algumas palavras sobre este cerne da nova corporação? Muito obrigada pela sua apresentação. Tenho aqui um texto escrito porque o meu francês não é ideal, é mais ou menos bom. Ao refletir e analisar estas temáticas, temos que ter em mente, temos que estar atentos à questão: será que há uma vanguarda em Portugal? Será que podemos pensar em termos de vanguarda? Será que é um tema de debate? Será que é algo que já foi resolvido no âmbito da geografia da arte? O coletivo da Corporation Nouvelle, da nova corporação, é muito importante. Temos que levar em consideração que os projetos de que vamos falar são projetos que, na sua grande maioria, não conseguiram ser efetivos. Temos este coletivo de artistas que, desde 1972, é muito conhecido, enquanto o pintor Paulo Ferreira publicou a correspondência trocada entre os portugueses e Delaunay, o casal Delaunay. Os artistas portugueses, como Almada Negreiros, o arquiteto José Pacheco, o pintor Amadeu de Sousa Cardoso e Eduardo Viana, que também era pintor, trocaram muitas cartas com o casal Delaunay, e essa correspondência encontra-se publicada em francês, no livro original. Livro esse que nos revela um conjunto de interações, de diálogos, de projetos e de palavras de circulação que se produziram em Portugal e que eram comuns às vanguardas artísticas e literárias do início do século XX. No caso da nova corporação, e tal como provado pelos estudos marcantes do professor Pascal Rousseau, o que estava em jogo não era somente um encontro e uma troca entre artistas que viviam em diferentes partes do país durante a Primeira Guerra Mundial, e, por exemplo, a vila de Vila do Conde, Amarante, no norte do país, mas também em Lisboa. Portanto, não só isso, mas também o facto de eles estarem a construir projetos coletivos destacados por propostas de colaboração entre poetas e artistas que viviam no estrangeiro, designadamente Guillaume Apollinaire e Blaise Cendrars.
e, para tal, constituíram uma rede de intercâmbio. Il y a vraiment une dimension internationale de la Há uma corporativité. dimensão Et internacional cette da nova dimension, elle corporação. va E clairement essa affirmer dimensão non seulement par la teneur afirma-se des claramente lettres qu'ils ont através do teor changées, das mais aussi cartas par des que divers matériaux trocaram, mas graphiques também através dos vários associés materiais gráficos leurs projets, associados notamment aos seus projetos, l'album nomeadamente o álbum d'artistes de qu'ils artistas souhaitent réaliser que ensemble, desejavam mais realizar em aussi un conjunto, programme d'exposition bem como um programa de exposição itinérant qui itinerante devait que être devia ter préparé sido à partir preparado a partir de ces lieux desses espaços ultra-périphériques ultraperiféricos à Vila do em Conde, Vila do Conde e à Amarante. em Amarante. À partir de ces lieux ultra-périphériques, ils ont E foi a préparé partir ces desses espaços, esses lugares circulées ultraperiféricos que dans prepararam essas l'Europe, exposições que circulariam mais tarde na Europa, affectées par que la guerre. na altura Ces era projets impactada pela guerra. commencent par l'arrivée Esses projetos começaram de Delaunay à desde a chegada do Lisbonne casal de et Launay a au Lisboa, printemps de na primavera de 1915. 1915. Mais il est vrai qu'à cette époque-là, la De capitale facto, naquela altura, a portugaise capital avait portuguesa déjà já des tinha, symptômes très já évidents de sofria de l'émergence sintomas d'une evidentes de uma avant-garde emergência de uma qui était vanguarda bien autóctone vivante que et estava bem qui a presente, été bem viva e que foi renforcée reforçada pela, par la pelas conjoncture de conjuntura la guerre. da guerra. Alors, la guerre mondiale elle a avoir un impact très A Primeira Guerra Mundial teve um significatif impacto significativo géopolitique des de um ponto de avant-gardes, vista geopolítico notamment nas parce que vanguardas, les nomeadamente artistes porque os artistas ou bien aller combattre ou iam para a frente de batalha ou regressavam ao seu país de origem, dynamise extraordinairement des lieux qui sendo que dinamizavam de modo extraordinário lugares que anteriormente podiam parecer periféricos. péninsule ibérique à des Foi o caso na Península Ibérica, em cidades como Barcelona, Madrid, mais aussi mas também Lisboa. Alors, l'avant-garde de Lisbonne, parce que je suis convaincue A vanguarda de Lisboa, porque estou convencida que, de facto, houve uma vanguarda. A vanguarda de Lisboa, como dizia, agrupava artistas, escritores, poetas, músicos, como, por exemplo, José de Almada Negreiros, que escreveu e interpretou publicamente um manifesto futurista em 1917. Também Amadeu de Sousa Cardoso, que se juntou a estes poetas modernistas como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, em torno de revistas literárias como Orfeu e Portugal Futurista. Orfeu vemos aqui neste diapositivo. A existência de uma cena, de um panorama literário e artístico tão notável desempenhou um papel preponderante na decisão de Delaunay de deixar Paris para se dirigir a Lisboa nessa primavera. Os modernistas Robert e Sónia Delaunay eram altamente reconhecidos pelos portugueses, que estavam muito bem informados. Robert Delaunay era conhecido graças à sua associação ao cubismo e por tendo Guillaume Apollinaire apoiado o seu orfismo com o poema Le Fenêtre. E quando chegam a Portugal, Robert Delaunay desenvolve as suas pesquisas na percepção das cores espectrais e no simultaneísmo e continua a sua busca pela pintura pura na terra que tinha acolhido Apollinaire. Sónia Delaunay era também muito bem conhecida pelos portugueses, designadamente graças à sua prosa do Transibérico,
um poema Pintura apresentado ao público em 1913 como sendo o primeiro livro simultâneo que ela tinha realizado com Blaise Cendrars. A chegada anterior de Amadeu de Sousa Cardoso, em 1914, veio reforçar igualmente o meio português que os Delaunay iam integrar. Gostaria de frisar dois aspectos que para mim são muito importantes quando consideramos a nova corporação. A primeira é a sua dimensão transnacional. Tous les projets sont pensés pour un public De facto, todos os projetos são pensados para um público internacional que não exclui o público português, que se encontra incluído, porém são programas de exposição, publicações em formato transnacional. Em segundo lugar, e considero que é muito importante, trata-se da dimensão coletiva da nova corporação. Em particular, o projeto Albam, que foi pensado para acompanhar as exposições. Este projeto deveria ser o resultado de um esforço tanto individual como coletivo, associado a um espírito de entreajuda que se desenvolveu, segundo Robert Delaunay, no seguimento das restrições da guerra. Robert Delaunay aponta claramente que as dimensões artísticas englobadas pelo projeto da nova corporação seriam, em primeiro lugar, garantir a livre manifestação das tendências individuais dos artistas participantes e, em segundo lugar, todos os artistas que participavam deviam comprometer-se com um esforço coletivo que implicava uma disciplina artística obrigatória, que é a prática do pochoir. Sendo que o álbum deveria ser construído segundo esta técnica do pochoir, ou seja, o stencil. Assim, se buscava uma abordagem coletiva da expressão artística, abordagem essa que procurava uma estimulação do mundo da arte, renovando, segundo Delaunay escreveu, renovando, portanto, as ambições do simultaneísmo. Creio que este facto é muito interessante. Havia um projeto concebido nestes lugares ultraperiféricos. Não falamos de Lisboa nessa altura. Eles residiam em Vila do Conde, em pequenas aldeias no norte de Portugal, bem como em Amarante. Portanto, tratava-se de espaços de pequena dimensão, pequenas aldeias portuguesas, onde eles trabalhavam em conjunto com vista a produzirem algo que dizia respeito às vanguardas internacionais e que pretendiam estabelecer um diálogo entre esses vanguardistas, nomeadamente através do debate da importância do simultaneísmo relativamente ao cubismo e a busca da abstração. Na minha opinião, a partir deste episódio, deu-se a possibilidade de debater os equilíbrios entre centro e periferia, indo mais além da ideia geográfica. Não era uma questão geográfica. Naquela altura, havia o centro de uma certa vanguarda, situava-se com efeito em Portugal, nestas pequenas aldeias,
espaços esses onde se produziam estes projetos bastante ambiciosos da nova corporação. Um último aspecto que se tratava de obras associadas à produção do álbum, eram aguarelas de Amadeu de Sousa Cardoso. E aquilo que é também muito importante é que a célebre exposição de Sónia Delaunay em Estocolmo, na Galeria Mia Konstnärsgalleriet, em 1916, foi totalmente produzida em Vila do Conde. Todas as telas, todos os quadros foram levados para Estocolmo a partir desta pequena aldeia, criando aquilo que para mim é muito interessante, isto é, um caminho alternativo para a circulação das vanguardas. A meu ver, este é um dos aspectos mais interessantes da nova corporação, não obstante o facto de outras exposições, como, por exemplo, exposições preparadas com os portugueses, não tiveram esta realização. Temo que já tenha falado demasiado, não sei, mas gostaria de mostrar-vos esta pintura extraordinária de Amadeu de Sousa Cardoso, denominada a canção popular A Russa e o Fígaro, que nos apresenta uma composição, sem sombra de dúvida, fazendo menção à permanência de Sónia Delaunay em Portugal. Além disso, combina a sua referência com a arte popular portuguesa e faz menção ao Fígaro, que era o jornal cosmopolita parisiense que era lido nas altas esferas dos artistas. São as fronteiras que se dissolvem entre o local e o transnacional, e é este elemento que me interessa particularmente neste caso. É local. Localization, um termo em inglês, local e global. A nova corporação é exatamente isso. É, antes de mais, o resultado de um movimento que surgiu logo antes da Primeira Guerra Mundial, que é esta vontade de internacionalização das vanguardas, dos vanguardistas. Não foi por acaso que o primeiro espaço de acolhimento de Delaunay, desta modernidade, deste sinal de acolhimento da modernidade em Lisboa, foi a revista Orfeu. E Orfeu não é mais do que a renovação de um conceito, de um título genérico que Guillaume Apollinaire já tinha utilizado, o orfismo, para representar a internacional europeia. Estamos em plena guerra. Temos que ter isso em consideração. Os Delaunay estavam em Portugal e na Espanha devido à guerra, claro está, mas mesmo antes disso havia uma vontade de internacionalizar. Eles eram dois a fazê-lo, Guillaume Apollinaire, sob a etiqueta do orfismo, e numa primeira fase era um reagrupamento da plataforma cubista, do cubismo de Paris, Piquet, Delaunay, etc. E quando Guillaume Apollinaire vai à Alemanha, os futuros inimigos, ele, nessa altura, ele larga este vocábulo do orfismo, no qual reúne os futuristas italianos e toda a coorte do Blaureich Hamburg. Ou seja, o orfismo foi realmente a bandeira da internacionalização. É um termo que não é muito utilizado nos conceitos dos historiográficos da vanguarda e, no entanto, era a expressão de Guillaume Apollinaire. É uma pena.
relativamente à expressão de Guillaume Apollinaire, o orfismo, que é curioso, é que estava ausente neste caso, no entanto, era a grande invenção de Apollinaire. Blaise Sandard, que também era um grande amigo dos Delaunay, propõe também a internacionalização através de um projeto dos 4 pontos cardeais, com um projeto de circulação em Barcelona, na Galeria Galmar, também em Estocolmo. Ou seja, parte da periferia, porque Paris tinha deixado de estar acessível devido à guerra. E é muito interessante constatar esta vontade de manter o projeto internacional em plena guerra. E há um segundo elemento que é muito interessante neste projeto, para além do aspecto colaborativo, que era que por detrás da colaboração das artes, peço desculpa, dos artistas, por detrás desta colaboração dos artistas havia a colaboração da arte. Claro está, em torno do objeto livre, que se encontrava modalizado no projeto de Sandard no Transiberiano, a colaboração de Sonia Delaunay com Sandard, que foi uma inspiração para todos os colaboradores destes álbuns em stencil. Esta vontade de colaboração dos artistas foi também, a longo prazo, uma colaboração das artes, porque quando analisamos os projetos concretos destas exposições, tratava-se de projetos plurais, nos quais podíamos mobilizar a síntese das artes, ou até a arte total, ou seja, objetos decorativos, objetos pintados, manufaturados, livros, claro está, pinturas, mas também da dança, da música, das projeções de luzes nos corpos em movimento. Vemos bem que a ideia era de aproximar a vida através de uma estética de cores e de luz, que era o vocabulário de Delaunay. Temos então esta vontade de desempenhar esta colaboração dos artistas na colaboração das artes, que é também um projeto sinestésico, a colaboração das vogais, que era tão cara a Delaunay, uma colaboração do sentido dos seres. Vemos bem aqui a inspiração internacional e também das artes, a arte maior, a arte menor. A pintura deixa de ser o único objeto da circulação destes projetos, mas também é dada uma especial atenção às artes menores, às artes decorativas, às artes aplicadas, ou seja, é um projeto muito importante e penso que devemos olhar para o relógio porque temos que avançar na nossa cronologia. Gostaria de agradecer à Joana, que terá a ocasião de voltar noutras etapas. Gostaria de agradecer-lhe pelo seu esforço, porque, como podem constatar, havia um sistema de interpretação previsto, porém, os 2 especialistas portugueses deram provas de generosidade fazendo a apresentação em francês. Gostaríamos de agradecer-lhes por isso. E Pedro Lapa, que também tinha previsto inicialmente a sua intervenção em português, mas que, se bem entendi, vai fazer-nos a honra de apresentá-la em francês. Estamos então aqui, mais uma vez, no âmbito do Paris-Lisboa, da troca de línguas, e desta vez vamos avançar o cursor, vamos deixar os vanguardistas históricos da Primeira Guerra Mundial. Ainda muito havia por falar. Podemos talvez fazê-lo quando de um diálogo no final desta intervenção. Porém, neste momento temos que avançar de um ponto de vista cronológico. Chegamos ao período entre as 2 guerras mundiais, a famosa período negro, após a crise de 1929, que, como sabemos, teve consequências sociais no progresso do segundo conflito, e vamos focalizar-nos, portanto, num dos ícones da pintura portuguesa, Vieira da Silva, naquele que não foi o período mais visível. Talvez a parte que emergia do seu trabalho, este momento da abstração da hegemonia do pós-guerra, não é dessa parte que falamos, mas sim antes, naquele movimento histórico das vanguardas do pós-Primeira Guerra Mundial, nos anos 50 e 60 mais tarde. Vieira da Silva. Obrigado pela apresentação. Pensei falar-vos de Vieira da Silva e principalmente deste período que não é tão conhecido em França, e vou enfocar-me nos anos 30, essencialmente, e na segunda parte dos anos 30. Há muitas trocas entre Paris e Lisboa, de Vieira da Silva e do seu marido,
E para vos fazer uma pequena apresentação de Vieira da Silva, nasceu em 1908, em Lisboa, numa família rica. O pai de Vieira da Silva é embaixador. Durante os anos 20, estuda a música e o desenho com mestres portugueses, entre os quais Braga Santos, Armando Sena. A partir de 1928, vive em Paris, inscreve-se na Academia La Ranchaudière, onde iam a maior parte dos estrangeiros na altura, e assiste a um curso de escultura de Bourdelle. Os primeiros cursos que ela teve de arte eram cursos de escultura, em seguida vai para a Academia Escandinava, onde trabalha com Dupieux, e é aí que deixa de lado a escultura e começa a pintura com Defresne, Varroquier ou outros, com uma iniciação para a gravura, e frequenta também aulas do Fernand Léger e de Bissière, que vai ser também extremamente importante no desenvolvimento da sua carreira. É nessa altura que ela conhece Arpad Zen, pintor húngaro, que tem problemas de nacionalidade devido à sua ascendência judia e devido à presença dos nazis na Hungria. Deixa de lado a sua nacionalidade para se proteger, mas havia uma lei em Portugal. Uma mulher que se casava com um homem de outra nacionalidade perdia a nacionalidade portuguesa. Uma lei perfeitamente machista. Ela perde então a nacionalidade portuguesa ao casar-se, mas participa nas grandes atividades de arte moderna portuguesa. O primeiro salão, por exemplo, dos independentes, momento onde se afirma uma nova geração modernista. Conhece então na altura Jean Boucher, que vai se tornar uma pessoa muito importante e desempenhar um papel essencial na sua carreira. Ele organiza, por exemplo, a sua primeira exposição individual em 1935. Vieira da Silva está em Lisboa e o pintor, ensaísta António Pedro vai organizar a sua primeira exposição em Lisboa, numa pequena galeria. Vemo-la aqui a preparar a sua exposição em Lisboa. Em 1936, com Arpad Senès, faz uma exposição no seu ateliê em Lisboa. Nenhuma pintura foi então vendida, mas participa também numa pequena exposição que tem muita importância do ponto de vista simbólico, uma exposição de artistas independentes, modernos, que agrupa artistas extremamente interessantes, oriundos da primeira geração, como Almada Negreiros, ou outros artistas da segunda geração modernista, como Mário Loi, mais apegados a outros contextos. E esta exposição, de uma certa maneira, opõe-se às exposições organizadas pelo governo de Salazar, numa tentativa de regresso à ordem, um modernismo ordeiro. Essa exposição contribui, então, para contrariar esse retorno à ordem. Em 1937, a aquisição das pinturas para a coleção Guggenheim, numa exposição na Galeria Jean Boucher, e em setembro de 1939, Vieira e Arpad regressam a Lisboa e Nicolas de Staël permanece no seu ateliê e
ela faz um cartaz para uma exposição ideológica para celebrar a independência de Portugal, o Império Colonial. A exposição do mundo português, em 1940. Enquanto o mundo estava em guerra, Portugal celebrava o Império Colonial e essa pintura integrava colagens, mas não há nenhuma fotografia dessa pintura. Na altura da inauguração, um político salazarista pede para que a pintura seja apagada. Então, o seu trabalho, que não era um trabalho político por si, mas era um trabalho abstrato, já era perturbador para o regime. O regime recusa esse trabalho, recusa a nacionalidade, apesar de muitos intelectuais tentarem convencer o governo para devolver a nacionalidade a Vieira da Silva. Após uma permanência de cerca de um ano, em 1940, o casal parte para Rio de Janeiro, onde vai permanecer até 1947. Essa fase não é uma fase muito feliz para Vieira. Ela diz não apreciar muito o Brasil, mas foi muito bem acolhida lá. Em 1942, Murilo Mendes organiza a sua primeira grande retrospectiva no Museu das Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 43, tem uma exposição na Galeria de Nova Iorque. Em 47, regressa a Paris. O Arpad fica no Brasil, ele apreciou muito a sua estadia no Brasil. Criou, aliás, uma escola de pintura muito importante para o abstracionismo no Rio de Janeiro. Contrariamente à abstração em São Paulo. A abstração no Brasil começa a partir dessa escola e as primeiras pinturas de alguns alunos de Vieira da Silva foram particularmente marcantes. Em 48, o Estado francês faz a aquisição de uma primeira obra de Vieira da Silva, que se chama O Jogo de Xadrez, e, aliás, pintura que pode ser vista em Beaubourg. E, a partir de 49, várias exposições em França, na Europa. Certamente conhecem algumas pinturas de Vieira da Silva e o papel que desempenhou nos anos 50. Em 56 é naturalizada francesa, mas guarda sempre uma ligação com Portugal, uma ligação não tão forte, mas algumas ligações, mas não faz exposições. Por vezes, algumas obras são apresentadas pelos amigos portugueses, mas a sua presença não se verifica no país com o regime. Depois da Revolução do 25 de Abril, ela faz 2 pósteres para a Revolução, fica muito entusiasmada com a ideia. São pósteres muito interessantes que são reveladores do seu entusiasmo com as mudanças no país, e a partir dessa altura ela vai regressar a Portugal com mais regularidade. Em 85, falecimento do seu marido, e em 1990 a criação da Fundação Arpad Zenés Vieira da Silva em Lisboa. Queria agora falar-vos da segunda metade dos anos 30 e do curso de arte de Vieira da Silva nesse período, porque é extremamente importante no âmbito da questão das vanguardas. A abstração não é uniforme, não é uma corrente artística uniforme.
há a abstração a surgir um pouco por todo o lado, na Europa, com os Delaunay, com o Amadeu de Sousa Cardoso, na Rússia, com o Manevich, Kandinsky, em Munique. A abstração é um fenómeno mais global na Europa. Mas a abstração geométrica, construtiva, domina nessa primeira fase. Se pensarmos em Malevich, em Mondrian, ou até no desenvolvimento de Kandinsky, trata-se essencialmente de uma abstração geométrica. Mas há outros processos diferentes. E o papel que desempenha Vieira da Silva durante esse período é interessante, porque ela não recusa o princípio da abstração, crítica moderna da abstração, mas vai encontrar um caminho alternativo em relação à geometrização e vai opor-se, por exemplo, à abstração como pesquisa de uma inteligibilidade da pintura, uma inteligibilidade do espaço pictórico que dominou a compreensão da abstração nas primeiras vanguardas. E penso que podemos entender a sua obra através de Paul Klee, porque Paul Klee permite uma compreensão da abstração diferente. Vieira da Silva conhece bem a obra de Paul Klee, a partir de 1933, e ela explora a noção de construção em oposição à noção de representação. A frase bastante famosa de Klee, a arte está presente no visível, ela torna visível, é, aliás, revelador das obras da segunda metade dos anos 30. Vemos a primazia da experiência, da vivência, a partir da qual a consciência e a percepção se articulam. A percepção, a consciência da percepção estão constantemente articuladas uma com a outra para construir uma visibilidade através da pintura. Com a abstração geométrica, constatamos uma procura de modelos essencialistas. Não há atenção dada à vivência, mas a atenção é dada à inteligibilidade da visibilidade. E como é que essa perspectiva se vê em Vieira da Silva? Vai haver uma articulação entre elementos estruturais da pintura, a linha, a cor, o tom, os vários modelos de construção dos espaços, e vai haver uma articulação entre si desses elementos que vão criar uma dimensão que escapa à razão, escapa à racionalização das definições desses elementos da pintura. A experiência estética de Paul Klee, que não era, aliás, o produto de uma consciência que realiza, suscetível de decifrar o real através de um sistema, ou capaz de ver a vivência. Trata-se, neste caso, de uma estética que procura o visível através da percepção, através de um desdobramento da percepção de uma invisibilidade latente, ou seja, uma invisibilidade articulada com uma visibilidade, manifestam-se nestas primeiras obras.
vou aqui mostrar-vos de modo sucinto algumas obras realizadas durante esse período entre Lisboa e Paris. Aqui, a Ateliê de Lisboa, uma tensão entre cores, estruturas, espaço, definida através da linha, pequenos pontos coloridos que revelam uma tensão que se opõe ao caráter espacial dessas estruturas, estruturas que vão dar aso a várias composições bastante labirintescas que trabalham os conflitos da percepção. Temos perspectivas bastante diferentes que se juntam na mesma pintura. Aqui, por exemplo, bastante revelador, onde vemos a profundeza e vários aspectos aqui presentes. Esta obra parece-me bastante pertinente, onde vemos repetições cromáticas através de sequenciamento de elementos de cores idênticas, que progressivamente se desenvolvem em espirais e que acabam por retraçar ritmos autónomos que, por sua vez, definem espaços específicos que são diferentes do espaço do quarto clássico, do que poderia ser definido no caso de um quarto normal, que pode ser definido também do ponto de vista da pintura. Então, esses conflitos entre os vários elementos, conflitos entre as cores, entre as sequências de cores que agem como linhas, como sinais que remetem para outros espaços, criam um espaço de conflito permanente na pintura. E esse conflito permanente é muito significativo em Vieira da Silva. E gosto muito desta pintura. Esses elementos dos quais falávamos estão aqui figurados. Mais uma vez, temos um quarto perceptivo clássico e linhas em espiral que se desenvolvem através das cores, mas cores dos olhos. E aqui temos um recurso a uma iconografia dos olhos que permite inscrever o olhar na descrição do espaço pictórico. E aqui outra obra muito interessante, esta máquina óptica que, de uma certa maneira, pressupõe várias outras questões com o ritmo cromático na construção das formas e do espaço. Há poucos elementos, mas vai haver uma construção de espaços distintos, só através de nuances, de matizes, de tons e o sequenciamento desses elementos com estes quadrados que constituem losangos que não são regulares. E, por essa razão, vai haver uma dificuldade para seguirmos este movimento com o nosso olhar. Vai haver um atraso. Dessa maneira, vai emergir uma força através dessas linhas de cores, onde cada elemento vai ser perceptível. Há também uma lentidão da percepção física, visual do espaço. A partir dessa época, o recurso a algumas figuras para, nomeadamente, fazer surgir outros aspectos é bastante interessante em Vieira da Silva, e nomeadamente esses elementos figurativos que vão remeter para algo que se encontra além da linha da cor e que cria essa densidade, esse espaço. E aqui talvez pudéssemos até especular o político com estes quadrados vermelhos que talvez remetam para bandeiras vermelhas uns dias antes da guerra. Nesta obra,
realizada em Lisboa, no ateliê de 1940, constatamos a coexistência entre uma perspectiva clássica com uma linearidade, com uma grelha, um espaço bidimensional, e aqui mais uma vez o conflito está presente. E para aprofundar o espaço, estas figuras que produzem uma dança em primeiro plano e que vão desenvolver e permitir uma profundidade do espaço. Aqui estão a ver uma figura ao observar a cena no fundo da tela. Então, mais uma vez, trata-se de exercitar o olhar. E, a partir daí, a partir desta altura, a obra de Vieira da Silva atinge uma certa maturidade. E as pesquisas que leva a cabo nos anos 30 são extremamente importantes e, aliás, singulares na arte ocidental e dão continuidade a propostas-chave para os anos 20, 30 e para o legado desses anos. Aqui, uma imagem, a poesia está na rua, uma imagem do dia 1 de maio, após o 25 de abril. Trata-se de versos de Sofia de Mel Breiner, grande poeta, que permitiu nutrir este póster realizado para o 25 de abril de 1974. Muito obrigado, Pedro, pelo enfoque nestes anos que realmente são menos conhecidos. Trata-se de um período de transição, um período abstrato, muito inspirado em Paul Klee. Isso é visível também um pouco de Max Ernst, mas neste quarto dos quadrados, muito interessante, que pode ser realmente associado à corporação nova, à nova corporação, sobressalta a ideia que do humano e do desumano. A abstração, quando chega face à guerra, a catástrofe psicológica da guerra, existe essa dificuldade de considerar essa arte como a arte da distância, da sensação do ponto de vista humano. E uma das soluções, e aliás que vai ser adotada também pelos Delaunay durante esse período português, é ir em direção à parede. Vai ser trabalhar a pintura no exterior, trabalhar os materiais, trabalhar com grandes projetos, nomeadamente numa capela. E nos anos 30, no vocabulário dos Delaunay, vai surgir a questão da reumanização através da integração das artes nos espaços físicos, arquitetónicos, fazer através de murais, através desse trabalho dos materiais, com que a abstração esteja presente no espaço. E acho que o espaço deste quadro, do quarto, é semelhante. Trata-se de avançar na abstração, mas avançar de modo estranho, inscrevendo a abstração na sua dimensão integradora da arquitetura, com uma relação ao ornamento, ao decoro, artes decorativas, e que é bastante interessante em relação ao que vimos com a Corporação Nova e em relação aos Delaunay. Essa passagem por Portugal foi um grande momento de experimentação com materiais, cera ou outros, que também permitia criar uma resistência da pintura fora e pensar a pintura noutras dimensões, noutra escala. E esse discurso foi, aliás, o dos Delaunay, na exposição das artes técnicas em 1937. Tratava-se também de criar um espaço comum, um esperanto partilhado. E parece-me que isso pode ter sido elaborado nesta altura, apesar do projeto que levaram a cabo não ser um projeto abstrato, porque, no fundo, o período hispânico
bom, não é o melhor período dos Delaunay, sejamos honestos, é um período de retorno ao figurativo. E, bom, talvez possamos falar disto mais tarde, quando falarmos de figuração, mas seria interessante interrogarmos essa questão da figuração, abstração, no caso dos Delaunay, extremamente interessante. Foi precisamente o que disse no fim da sua intervenção. Em Portugal e Espanha, os Delaunay voltam à figuração e a sua produção é essencialmente figurativa, mas é também muito interessante que o mural que projetaram para a falência do Minho seja também figurativo. E o projeto não era fazer um mural, uma pintura mural, mas utilizar os azulejos portugueses. Era essa a finalidade do projeto. Sim, e estávamos precisamente a falar dos azulejos nesta sala. E voltamos a essa questão. No pós-guerra, fim dos anos 50, 60, o regresso de uma comunidade de vanguarda portuguesa. Quanto a isso, voltar a essa questão do dilema entre figuração, abstração, quando vemos o projeto da Corporação Nova, temos o Norte, Sul, Oeste, Leste, mas vai ser mais um eixo Norte-Sul, com Lisboa, Barcelona, Estocolmo. E por que estou a evocar esta questão? É bastante interessante. Nessa altura, os Delaunay, provavelmente de maneira inconsciente, estão a repetir um clichê do pensamento da abstração, tal como emerge no início da abstração. E aqui estou a referir-me a um livro bastante decisivo para todos esses artistas, a obra de Voringer, Abstração e Einfühlung, uma obra de 1917 que muitas vezes é apresentada como uma obra muito importante quanto à teorização da abstração, visto preceder a emergência da abstração em 1911, 12, 13. E o que diz Voringer? Ele retoma a teoria dos climas, do clima. E o clima é norte-sul, ou seja, a oposição entre os países do norte e os países do sul, e aliás alude também ao eixo leste-oeste, mas o principal eixo a levar em consideração é o eixo norte-sul. Porquê? A norte temos os países frios, a relação com a natureza é conflituosa, a natureza é agressiva, temos de nos proteger da natureza e para isso tomamos uma certa distância. E a tese consiste em dizer que os povos do norte têm um tropismo abstracionista, tem uma tendência para a abstração, quanto aos povos do sul, que viviam num clima mais ameno, nesse caso, tem mais tendência para mostrar empatia em relação à natureza, Einfühlung, ou seja, um reflexo mais natural, levar a cabo um projeto naturalista, ou seja, mais figurativo. No norte, abstração, a sul, figuração. Então, o que fazem os Delaunay? Os Delaunay estão em Paris, um pouco a norte, vão para a Alemanha. Na Alemanha apresentam o disco de Robert Delaunay, um alvo radicalmente abstrato. Foi uma pessoa, aliás, que foi muito, muito longe dentro da abstração, e descem para sul e deixam de lado, parcialmente, pelo menos, a abstração e vão pegar nesse vocabulário de disco e utilizar cenas de mercado, bonecas, para utilizar esse disco e juntá-lo às tradições populares, o que foi também feito por outros artistas. Existe já uma tradição a esse respeito, mas assumem e até brincam com isso, reintroduzir o figurativo porque vão para o sul. Sim, e aliás já produziam figuração em Paris. Parece-me que para os Delaunay
A abstração e a figuração nunca foram vividas como duas linguagens incompatíveis. Produziam telas abstratas que mostravam nas galerias na Alemanha, porque tratava-se do lugar onde havia mais abstração, e em Paris eles mantinham a sua produção figurativa, como alguns quadros, como o Maja Blériot, ou... Isso é a tese do Joyeux Prunel. Ele apresentava os abstratos no alemão. É parcial. Seja como for, fica clara que ele não estava em oposição, e é isso que é inteligente da parte dele. É que mesmo antes de inventar a abstração já estavam a gerir este conflito entre as duas vertentes. Quando Kandinsky dizia que a abstração não se opõe à figuração, há dois polos e temos um cursor nos quais os dois podem ser mobilizados. E não é um problema nem um conflito. Mas o que é interessante, a sua viagem, como aquilo que eles chamam as suas férias em Espanha e em Portugal, são férias muito figurativas. Uma pintura que não é muito realizada, é uma pintura de hibridação que não é a melhor obra que eles têm, mas eles têm a tendência, talvez não a reconduzir, mas a desinibir o pensamento dvoringuian. Vamos para o sul e, com efeito, talvez privilegiaríamos a figuração. Posso? A questão de Waringer, a abstração, Reinfühlung, é derrubada sobretudo por Kandinsky. Para ele, a empatia, o Einfühlung, é algo que torna abstrato, e não a abstração como cristalização para Waringer. Kandinsky e Lord Reiter mudam as suas coordenadas, que eram as que circulavam na cultura da altura, e consideram que a abstração é a possibilidade de uma empatia e de uma linguagem universal feita pela empatia, ou seja, trocam os termos. No tocante a questões como Delaunay, não é tão antiga a ideia da pintura, do visualismo puro, do visualismo a nível da retina da sua pintura, que ele pretendia concluir e que o fez, de repente, em 13, com o primeiro disco. E que talvez tenha feito com que ele tivesse reprimido o lugar onde tinha chegado, regressando à figuração. E eu penso que a figuração em Portugal, aquilo que faziam era um período de férias, como dizia a Sónia. São especialistas, mas penso que havia também problemas financeiros. Era necessário fazer produtos artísticos mais fáceis de vender. Para mim, esta é a questão do conflito com os portugueses, porque Amadeu e Eduardo Viana não tinham problemas financeiros, eram riquíssimos, não tinham qualquer problema financeiro. Porém, Delaunay tinha problemas e tinha que vender, não é? O Delaunay tinha um pouco de dinheiro que vinha, aliás, da Rússia, pronunciei o nome, porque a Sónia era de origem ucraniana e recebeu, por parte da sua família, até a Revolução Bolchevique. Portanto, em 1915, 1916, ainda não tinham problema. Foi de seguida que tiveram problemas no período de Madrid.
E quando chegam a Barcelona, quando descobrem a Revolução Bolchevique, regozijam-se, mas muito rapidamente descobrem que é o fim dos rendimentos e é aí que Sónia vai desenvolver a atividade da loja simultânea, ou seja, trocar a sua atividade profissional para as artes aplicadas. Bem, temos que terminar falando noutro episódio que, a meu ver, não é um episódio muito conhecido e, portanto, agradeço ao Pedro Lapa por apresentar-nos esta ferramenta, que é um terceiro momento, o do fim dos anos 50 e início dos anos 60, com uma nova comunidade portuguesa instalada em Paris, que desta vez vai dialogar com um panorama que não é somente da Escola de Paris, na qual Vieira da Silva submergiu quando veio a Paris, mas também relativamente a esta questão da hegemonia da abstração, com o regresso do real, o regresso do dia-a-dia e das mitologias diárias. Vamos então falar sobre este panorama e, mais uma vez, vamos falar sobre a revista, que é um órgão, como Orfeu há pouco, e como os cadernos de arte com a chegada de Vieira da Silva à França. Portanto, a revista KWY, não vou pronunciar em português, o Pedro fala lá por mim, que são as siglas que vão constituir um nome de um grupo, de uma plataforma artística, mas também de uma revista que vai reagrupar Lourdes Castro e René Bertolo em redor desta questão das metodologias cotidianas, com um grupo de artistas do qual vai nos falar Pedro Lapa, KWY. Muito obrigado pela sua apresentação. A ideia de falar sobre a revista KWY, ou KWY em francês, era também simbólica. Estas letras não existiu em Portugal na época. Esta revista era, acima de tudo, realizada por Castro e Bertolo, mas também outros envolvidos, João Vieira, José Escada, Costa Pinheiro, José Duarte e Cristo e Anovos. São estes os nomes que trabalhariam nesta revista durante os anos 50, 58 até 63. 64 foi quando o último número da revista foi publicado. Este grupo saiu de Portugal porque havia a questão da ditadura em Portugal, que se tornou ainda mais rígida após a guerra. Era o país de Salazar. Em 1956, José Augusto França, um grande crítico, um grande historiador da arte do século XX em Portugal, dizia aos artistas que era necessário saírem de Portugal. Era impossível continuar em Portugal e criar. Não havia condições para realizar arte moderna no país. Assim, insistiu-se em 1957, a partir dessa data, uma imigração de artistas, em primeiro lugar para Munique, mas depois para Paris, que vai reunir um grupo de artistas, dos quais Lourdes Castro e René Bertolo e outro colaborador, Jorge Martins, que colaborará então na revista. O primeiro número da revista mostra-nos já as coordenadas destes artistas. Eram jovens artistas que praticavam, sobretudo, o informalismo, que era muito forte na altura, sobretudo em Paris. Foram muito bem recebidos por Vieira da Silva. Vieira da Silva ajudou-os muito, deu-lhes desenhos, Arpado também, para que pudessem vender esses desenhos em caso de necessidade. Lembro que João Vieira me contava que encontrava situações que não conseguia resolver, era muito amigo destes artistas e dirigiu-os até para outras galerias, através de Jean Boucher,
Pierre Loeb e outras galerias, mas avisou-os que tudo aquilo que se passava por Iris Clert e essas galerias. Portanto, ele ficou muito interessado e receptivo. Teve também relações com o grupo espanhol El Panzo, como vemos aqui, com Saura Milhares. Esta é a capa da revista que Cristo realizou, uma das primeiras embalagens que realizaria. Este número data de 1960, data a partir da qual encontramos uma mudança de coordenadas. Tudo que vinha dos anos 50, da abstração e do informalismo, mudou e passamos para a indexação e outros aspectos que estariam mais de acordo com o novo realismo que arrancava naquele momento, que era importante para esses artistas. A banda desenhada também com Jan Voss, o René Bertolo. Este número é o número que Cristo organizou com a presença de todos os artistas do novo realismo. Yves Klein já tinha falecido, porém contavam com a sua presença a título póstumo, mas todos os outros elementos do grupo estavam presentes. E aqui temos o último número, um número que viria a terminar definitivamente esta união de vontades totalmente diferentes, porém entre os artistas portugueses havia diferenças essas que estavam presentes também no casal fundador da revista. René Bertolo sentia-se mais cativado pelo trabalho a partir da pintura, inicialmente, e da banda desenhada mais tarde. E estava mais envolvido no movimento da nova figuração. Naquela altura, Jean-Jacques Levesque dizia, em 1963, sobre ele, que o tema, a mitologia de René Bertholdt são os de Pop Art, uma pré-era dos objetos que moldam o nosso dia-a-dia. E, com um certo humor, conseguiu desenvencilhar-se do objeto, dando-lhe o seu objeto útil e extraindo-lhe o magma. É aqui a onda do rir que desforma o real. Vai partir da exposição mitológica cotidiana que se apresentou no verão de 1964 no Museu de Arte Moderna da cidade de Paris. Temos aqui algumas imagens dessa exposição, das obras de Bertolo nessa exposição, Peter Sol aqui, Arthur Telemaque. Estes artistas muito ligados à figuração narrativa tinham um crítico que era o curador da exposição, o Sr. Toravot, que já tinha escrito desde 1963 na Internacional o tema da exposição de Andy Warhol, e a abdicação e a capitulação suposta do novo realismo face aos novos valores anunciados pelos pintores da geração precedente. Portanto, tínhamos aqui uma separação das águas entre os novos realistas, o neodadaísmo, o pop art e, do outro lado, a narração figurativa. No catálogo da exposição das mitologias cotidianas, a crítica opõe à objetividade monumental da pop art o subjetivismo criador, que seria uma característica europeia. O que ele diz é o seguinte: estes artistas não ignoram os anteriores Picasso, Dubuffet, Marthe, Michaud, muitas vezes próximos das suas sensibilidades, das suas pesquisas. Sentimos que eles recusaram ser simples testemunhos indiferentes ou fartos, nos quais a realidade se impunha pela sua própria inércia
pela sua presença envelhecida e omnipresente. Contra o papar americano, opunham tudo e sublinho toda o precioso movimento da vida nos seus lentos momentos privilegiados. Com efeito, estes pintores sacrificam por um cloisonnement de artes narrativas como Rodez, Rantesman, etc. Para o Pierre Restany, a posição estava adotada, a mitologia cotidiana era uma exposição de pop art à francesa. Um americanismo ativo, mal digerido por falsos blusões negros. A maioria dos participantes não tem 30 anos. A campanha anti-pop apenas terá servido para a teleclusão da pintura iê-iê. Eis onde estamos. Paris tem falta de dinâmica. Os seus grandes debates estéticos sombrios, nem brigas de adro de igreja. Aprendem a ver grande e fecham-se num contexto internacional em radical evolução. O conflito instalou-se. Bertolot estava na exposição Mitologia Cotidiana, Lourdes Castro não estava. Bertolo desejava, sobretudo, trabalhar com aquilo a que chamava os modelos reduzidos, que começam a surgir desde 1966. Estas máquinas produzem esta derisão de que falava Lévesque. A partir de uma dada altura, interessou-se bastante em integrar nestes movimentos repetitivos das máquinas o aspecto aleatório, o que se passa com estas 6 últimas máquinas. A situação mais conflituosa surgiu quando Gilles Ayot, Eduardo Arroyo e Erika Cati fizeram estas pinturas através de uma provocação do controle de Duchamp. Aqui podem ver no funeral de Duchamp que eles mataram Rauschenberg, Warhol, Restany e todos os outros. Para Pierre Restany, no artigo Os iê-iê tiraram a máscara, em 1966, esta nova figuração apresenta-se como uma apresentação pictural do pop art, que é uma arte de colagem objetivo da expressão mais direta do folclore urbano, e há um mundo entre as obras pluridimensionais que aliam construção, acumulação ao pop art e esta pintura plana, fria, completamente agressiva, sem comentários, como um preceito de moralidade que tem a pretensão de distinguir os pontos bons e maus em nome da crítica social. A posição dos artistas, designadamente dos artistas portugueses, foi anotada durante o conflito. O padre exagera, segundo grau de humor. Perseguindo de bicicleta a Santa Trindade, o padre Ayot, o padre Arroyo e o padre Recalcati derrubaram o padre Duchamp. Os amigos do padre Duchamp, dos quais o padre Breton, sopraram no culpado. Após as 22, é proibido saírem e os abaixo-assinados recusaram aceitar. Temos então aqui os signatários Castro e Bertolo. No auge deste conflito, não ficaram de lado. Lourdes Castro desenvolveu um trabalho que começou a partir da colagem, terminou com a colagem, porque a Niki de São Falo começava a pintar as suas montagens com cores, portanto, tinha estas pinturas planas com sombras, pinturas para o plexiglass,
onde pintava situações de pessoas na vida do dia a dia, como por exemplo aqui, estas pessoas na janela numa praça ou no mercado. Utilizou estas sombras, não me recordo como é que se diz em francês, com ponto, um ponto de costura típico da Ilha da Madeira, onde ela era oriunda, e também aplicou estas sombras na sua própria vida diária. Segundo José Gil, um filósofo português, o que temos é que ele sublinhou bem este aspecto no grupo do KWY, é que Lourdes e Cristo vão num sentido vanguardista da exploração, da análise, do chão, da definição da arte, mudando os suportes, as matérias, os sinais e alargando este campo ao espaço e aos objetos reais. Para Pierre Restany, e para terminar, tenho que traduzir porque ele escreveu algo que foi exposto em Portugal. Não tenho o texto em francês. O grande mérito de Lourdes Castro e René Bertolo foi o de pressentir a amplitude do conceito de natureza moderna ligada à cultura urbana e ao seu poder globalizante. Estes dois artistas portugueses souberam desenvolver uma amizade e manifestar uma grande abertura espiritual relativamente aos novos realistas durante o seu período militante, ativista. Bem, voltamos à grande polaridade, o realismo e a abstração, como dizia Kandinsky. Começamos com a nova corporação. Tivemos um diálogo entre o Delaunay abstrato e toda a corte da nova corporação, que também o era nos anos 1913 e que depois passou para coisas mais figurativas, terminando com KWY e o diálogo e até mesmo a transição entre o vocabulário da abstração lírica, materialista e outra, Cristo, e o que é incrível com esta capa muito materialista que remete a Alberto Buri e outros, mas que já introduz o objeto e para abordar a viragem do novo realismo, o diálogo com um novo realismo, pelo menos. Peço imensa desculpa porque ultrapassamos o tempo, temos muito pouco tempo. Se quiserem, Paula, podemos dar aso a um debate durante este pouco tempo que nos resta. Muito obrigada pela sua conferência. Não sei se é bem uma pergunta, mas gostaria de falar sobre a estada em Portugal de Robert e Sónia Delaunay. Sónia Delaunay, Iremos até ao Sol, na sua autobiografia, fala de grandes férias, mas na sua autobiografia fala também várias vezes da importância de Portugal e da importância também que teve a luz portuguesa. Ela fala também, do mesmo modo como da luz espanhola como sendo a base. Mais tarde ela realiza 2 grandes painéis, Viagem Longínqua e Portugal. E em Portugal, como referiu, foi onde ela fez a exposição que foi exposta em Estocolmo e quando partiu com Delmo a Barcelona. Gostaria de saber, e para tecer o elo com Vieira da Silva, Sónia Delaunay encontra Vieira da Silva, elas encontram-se em Paris e, claro, foram umas grandes férias, mas será que Portugal não foi para Sónia Delaunay um laboratório de criação que teve um papel importante no seguimento da sua vida e da sua obra? Sim, evidentemente. Para mim é evidente. E como o Pascal dizia, a experiência
com as materiais como a cera, o desenvolvimento de experiências com o stencil, que é muito importante, bem como todas as experiências com objetos decorativos. Penso que não é algo que tenha pouca importância ou que apenas surge devido ao facto deles necessitarem, após 1917, de venderem e de terem rendimentos para viver. Trata-se também de uma preocupação, a meu ver, de criar um simultaneísmo, e prefiro a palavra simultaneísmo porque é a palavra que utilizam na documentação, e não somente a referência, tal como os seus estudos mostraram, a criação de um internacional simultaneísta, o simultaneísmo que se adapta muito bem com a figuração e que integra também muito bem a produção de objetos para tornar a arte acessível a outras franjas da população que chegam rumo a outros futuros. É também um período muito enriquecedor, inovador, importante, muito importante, não somente para Sónia Delaunay, mas também para a história da arte em geral, visto que esta diversidade de meios, de suportes que ela utiliza para produzir objetos, pinturas, roupas, objetos de decoração variados, são absolutamente centrais do meu ponto de vista. Muito obrigada. Penso que quando observamos a obra, isto é muito claro em termos de etimologia, se queremos permanecer no âmbito do modernismo, o que ela fez quando chegou à Península Ibérica, e talvez o prisma elétrico tenha sido um quadro preponderante da atualidade, o que não se pode dizer de outros. Ao invés, e para falar no que mencionou a Joana, houve esta tomada de consciência não da verticalidade, que é o elo que há entre Vieira da Silva e esta máquina óptica que eu não conhecia e que foi o quadro que o Pedro nos apresentou e que é incrível e que está, com certeza, muito ligado a toda a maquinaria óptica que Delaunay implementou nos anos 13 e 14 com o prisma óptico e que se move não somente em direção ao olho, mas também em direção ao aspecto tátil, à cultura dos materiais. Não é por acaso que a chegada dos Delaunay a Portugal se tenha sincronizado com a aparição do manifesto sensacionista. Penso nomeadamente em Fernando Pessoa, um manifesto típico destes anos pós-futuristas, em que fazemos uma cultura da materialidade. E, para mim, Delaunay aprendeu esta cultura da materialidade, que retomarão mais tarde, nos anos 30, justamente no grande renascimento da abstração para eles, a partir de 1930, na sua integração no grupo Abstração-Criação e todo este âmbito da abstração de que lhes conhecemos. E, para mim, este momento sensacionalista, ou seja, a cultura dos materiais, é algo que eles experimentaram com os seus colegas. Há uma imagem, uma fotografia que foi reproduzida na obra que evocamos, que é a obra seminal, publicada em 1972, que publicou a correspondência entre os Delaunay e os artistas portugueses, que é a pulsão da oficina de Vila do Conde. Trata-se de uma quantidade incrível de materiais, o que atesta o facto de eles estarem numa ótica de experimentação, de experiência dos materiais e da alegria que sai desses materiais.
Para mim, a questão, tal como o Pascal indicou, é que era necessário encontrar para o simultaneísmo uma relação com uma entidade mais vernacular, como o fez o conjunto do modernismo, desde Picasso, com as suas máscaras ibéricas, até Kandinsky, com o folclore na Rússia ou na Bavária. Encontraram os seus textos sobre as primeiras impressões que têm de Portugal e que vão nesse sentido. A cor é uma cor diferente, é uma cor realmente simultaneísta, etc. Mas todo este trabalho era também um trabalho que Delaunay pretendia desenvolver a partir dos ofícios. Sigo a ideia de Thierry Duvet relativamente a isto, a questão dos ofícios, das profissões, peço perdão, era uma escapatória em direção à audácia, à abstração, e coisa que o primeiro disco criou. Era tão vanguardista, sem relação com o que quer que fosse. Era uma experiência tão forte, pioneira de abstração, de modo que ele precisou de voltar à profissão e dar uma materialidade, um sentido, uma continuidade à profissão, de modo a evitar cair no aleatório que a abstração poderia sugerir. Ou seja, foi uma resposta a esta situação. Vamos ter que deixar a sala para uma nova palestra. Peço imensa desculpa porque não tivemos tempo para a fase de perguntas e respostas. Fomos muito faladores. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta aventura moderna. E agradeço encarecidamente à Joana e ao Pedro pelo esforço que fizeram para comunicarem em francês. Muito obrigada.